irmãos, vamos dar continuidade a mais uma aula que tem como título Crendo em Deus Pai. Vamos agora para a terceira e última parte dessa aula e espero que Deus venha estar falando com vocês já ao longo da semana. Terceiro tópico vai dizer o Deus Criador. 3.1 Deus do céu e da terra. O universo inteiro, considerado infinito por uns, limitado por outros, em expansão por alguns, esse mistério ninguém consegue desvendar. O universo tem fim? Origem? Como explicar nenhuma vida inteligente em outro planeta? Até agora, nada desconstruiu a certeza do homem de que somos os únicos seres vivos conscientes nesse infinito universo. E os jardins, os frutos frondosos, a beleza da terra, a verdade o verde das plantas, que nos alimentam e nos protege, com sombras, e o azul do mar, que nos faz lembrar o quanto somos finitos, pois há um mundo inexplorado debaixo das águas. As leis da física, tudo em ordem, nada desajustado. Quando o ser humano intervém na natureza, desajusta a sua ordem e causa um caos para outros seres. Tudo faz sentido quando compreendemos pela fé que Deus criou todas as coisas. Hebreus 11:3 e Romanos 1:18 ao 21. Então nós podemos perceber que o nosso Deus é o Deus dos céus e da terra, pois Ele é aquele que criou tudo no universo. Muitas das vezes nós nos perguntamos por muitas coisas. Perguntamos se existe vidas em outros planetas, o porquê que alguns acreditam em alienígena, outros acreditam que o mundo foi criado pelo Big Bang, por uma explosão, que os seres vivos vieram através de um ser, uma ameba, de um ser microscópico, mas nós não. Nós acreditamos que tudo que está aqui na Terra foi criado por Deus. Nós acreditamos que nós fomos criados do pó, que Deus pegou o pó da terra e nos criou. É dessa forma que Deus faz. Porque eu acho que uma simples explosão não criaria tudo como é nos dias de hoje, como nós vemos, que é tudo no seu devido lugar. Estrela A, estrela B, planeta A, planeta B, cada coisa no seu devido lugar. E para se ter isso, somente alguém criador, como o nosso Pai, o nosso Deus, que criou os céus e a terra. É Ele todo o criador do universo. Ele que criou tudo isso. Ele que nos fez. Então não tem, a gente até tenta explicar ou procurar explicações, mas nunca vamos conseguir entender isso. A única coisa que devemos entender e ter a certeza é que quem criou tudo isso foi o nosso Deus. Pelo menos eu acredito. Outros podem até não acreditar, mas tudo bem, cada um com a sua crença. Mas estou aqui para falar desse Deus maravilhoso que criou tudo isso aqui. Eu quero deixar um abraço aí para todos vocês que estão assistindo a live e muito obrigado aí por tudo que vocês sempre proporcionam aí na caminhada dessa aula. O 3.2 vai falar do ser humano. O ser humano pensa, pois isso existe, sente e fala. Possui individualidade, mas não consegue ficar desassociado do outro, do próximo. A exemplo da Santíssima Trindade, que trabalha em unidade e comunhão. Os seres humanos não podem trabalhar sozinho. A partir de um homem e de uma mulher surge a família, a tribo, o estado e a nação e finalmente o mundo. O problema é que o ser humano moderno vive como se o seu Criador não existisse. Ora, como pode uma criatura que leva a imagem do seu Criador abandoná-lo? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Pela fé, cremos que Deus criou o ser humano.
Então, o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Tanto é que a gente, quando lemos a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele olha e fala, opa, cada um tem o seu par. Se formando um casal, o homem está só, solitário. Então Deus bota o homem para dormir, da sua costela, ele faz a sua esposa, a Eva. Então, olha só como é que é. Não tem como o ser humano viver em isolamento, viver sozinho. Quando o ser humano começa a viver em isolamento sozinho, alguma coisa de errado está acontecendo. Temos que tomar cuidado. Trazer ajuda para essas pessoas, porque de repente essas pessoas que estão se isolando estão precisando de uma ajuda. Porque não tem como viver sozinho. É por isso que a gente tem visto muita depressão acontecendo por hoje. Muitas pessoas tirando até a própria vida. Por quê? Porque elas estão tentando viver sozinho. E não tem como a gente viver sozinho. Porque existe pessoa que quer bater no peito e falar, eu consigo fazer as coisas só. Mentira. Nós sempre precisamos de alguém ao nosso lado para nos ajudar em alguma coisa. Não tem como a gente fazer nada sozinho. Não tem. Não tem. Então a gente tem que sempre trabalhar em união. Imagine um time de futebol só ter o goleiro. Não tem como ele trabalhar sozinho. Só tem o técnico. Não tem como vencer o jogo. Só tem um atacante. Não tem como. Não tem como. Até mesmo quando a gente joga um jogo individual de videogame, não é sozinho. Porque, olha o interessante, não tem como o videogame funcionar. Olha só, o videogame não tem como funcionar sem a televisão. Para o videogame funcionar, tem que ter a TV. Ah, mas hoje eu consigo jogar jogo no celular sem televisão, porque eu já tenho o jogo tudo no celular. Mas é a internet. Fica sem internet para ver se você consegue jogar esse jogo online que você gosta. Acabou a bateria. Quero ver você jogar. Ah, mas o meu jogo não precisa de internet. Mas acabou a bateria. Joga agora. O celular precisa do carregador para carregar a bateria dele. Então, que nós seres humanos venhamos entender que não tem como a gente viver em isolamento e querer fazer as coisas sozinho. É só a gente pegar como exemplo a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sempre trabalhando em comunhão. Então passe a trabalhar em comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, que você vai ver sua vida mudar. O 3.3, de uma nova vida. O ser humano se rebelou deliberadamente contra Deus e afastou-se do seu Criador. Mas Deus, em Cristo Jesus, planejou uma nova reconciliação com o ser humano pecador. Assim, embora o ser humano tenha praticado todas as mazelas possíveis e impossíveis, pode encontrar salvação, justificação, regeneração em Jesus, por intermédio do seu sacrifício, suficiente na cruz do Calvário. Efésios 2,16. Diferente da vida antiga, em Cristo Deus fez nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Pois assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você é a nova criação de Deus. Pela fé, cremos que o Senhor tem chamado para o seu aprisco todos aqueles que se arrependeram de todo o coração. E quando encontramos em Jesus esse sentido para a vida, é porque tudo se fez novo. Irmãos e irmãs, se você, a própria palavra vai dizer, quando Jesus entra na nossa vida e nos dá essa oportunidade de nos aproximar novamente do Pai, a própria palavra vai dizer, se você rouba, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. Deus vai falando ali muitas coisas que nós fazíamos de errado, mas quando nós
compreendemos que aquilo é errado, que a gente vivia no tempo da ignorância e hoje nós sabemos o que é, conseguimos compreender o que é certo e o que é errado, as coisas vão mudar para a gente. Sim, se você entregou sua vida para Jesus, permita que Ele tire tudo aquilo de errado da sua vida. Ah, a gente vai virar um santinho? Não, não é um santinho. Ah, eu vou deixar de pecar quando eu entregar minha vida para Jesus? Não, não é isso. O que você vai deixar de fazer é as coisas erradas. Quando você, por um acaso, fizer, aquilo vai te incomodar. E você não vai querer mais fazer aquilo. Você não vai ter mais o remorso, mas sim um arrependimento verdadeiro. Porque você errou, viu que fez, viu que aquilo é errado e você vai querer banir aquilo da sua vida. A conclusão vai dizer: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que é Pai do Filho e Pai nosso também, no Deus que criou o universo, o mundo e tudo o que nele há, no Deus que formou o ser humano e nele projetou a sua imagem e semelhança. Cremos no Deus único e verdadeiro, que tomou a sua vida, prezado, discipulando e o salvou, desconstruindo toda a realidade do pecado e da indignidade. Sim, Deus é o seu Pai, Pai de amor e Pai de misericórdia. O Espírito Santo testifica essa verdade com o nosso espírito. Romanos 8:16. Irmãos, eu quero agradecer por mais uma vez vocês estarem aqui assistindo essa aula, assistindo essa live. Segunda-feira estou de volta com mais uma aula. O nome vai ser Crendo em Jesus Cristo, a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês venham ter uma vida abençoada, um dia abençoado. E me siga nas redes sociais, que lá tem muito mais mensagem para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e que o Senhor Jesus tome a vida de cada um hoje formosamente.